Olá, olá, amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais uma dose de Luz com Emmanuel, a nossa sessão diária que vai ao ar todos os dias às 6h45, se é diária, vai ao ar todos os dias, onde nós trazemos, gente, as palavras daquele que é o evangelizador do Brasil, nosso inesquecível Emmanuel, pelas mãos, pelas mãos do não menos inesquecível Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico. Gente, nós estamos aí fazendo uma pequena leitura com vocês a respeito daquela passagem célebre, histórica e que é narrada por Emmanuel com uma tal beleza lá no livro Paulo Estevão, que é o encontro de Saulo de Tarso com Jesus às portas de Damasco, né? Uma das passagens mais lindas da psicografia do Chico, entre tantas outras também lindas, mas que o próprio Chico vai nos contar, gente, que quando eu psicografava o livro, na dependência que o Dr. Rômulo Juviano destinou para o seu trabalho lá na Fazenda Modelo, quando ele chega a essa parte que Saulo se encontra com Jesus, Emmanuel projeta, né, porque tanto Chico quanto o Divaldo Pereira Franco e outros médiuns psicógrafos relatam que nestas obras, gente, em que eles funcionam como médiuns de psicografia, eles ficam imersos na narrativa do espírito, né? Então não é só o ato mecânico de ir escrevendo. Eles muitas vezes percebem, acompanham como se fosse uma novela, acompanham com imagens, porque eles estão unidos de tal forma ao pensamento da entidade que está ditando o livro, que eles percebem isso em cores, em três dimensões, como a gente pode, como se fala hoje, em 3D, né? Então, o Chico fica tão emocionado na hora, né, que Emmanuel está relatando e que ele percebe aquele encontro, a presença de Jesus diante do Saulo, que realmente ele não contém as lágrimas, né? Ele larga o lápis e entra em choro compulsivo, porque não tem como. A gente que vai lendo se emociona, então a gente fica pensando no Chico, né? Os quadros que ele vai percebendo da espiritualidade, como deveriam também emocioná-lo, né? Mas ele trouxe e compartilhou isso conosco, né, gente? A sua mediunidade fidedigna, como diz a nossa querida Isabel, conseguiu traduzir de tal forma o pensamento do benfeitor querido Emmanuel, que nós temos acesso a estas páginas que a gente lê e que a gente sente a vibração também. Porque o livro tem vibração, André Luiz fala isso lá em Nosso Lar, quem fala é a Dona Laura, né? Mostra os livros lá que estão iluminados, porque os livros escritos com finalidades boas, eles têm a vibração positiva. Então a gente entra também na, desculpe, na vibração de Emmanuel quando nós estamos lendo essas obras, e em particular Paulo Estevão, na vibração daqueles grandes vultos do cristianismo primitivo. Gente, quando o Saulo recebe a palavra direta do Senhor, que diz, eu sou Jesus, ele entra num parafuso grande e vê, não, os apóstolos galileus tinham razão, não é? Ele é o Messias esperado mesmo, eu estou diante do Messias. E ele começa a pensar em alguns lances que haviam levado ele até aquela situação, quando o Senhor Jesus, gente, fala aí a terceira frase desse encontro, né? Nós estamos repercutindo aí para os nossos amigos. Ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo perguntou quem era ele, ele respondeu, eu sou Jesus. E aí, quando Saulo entra nessa onda mental, o Senhor diz, não recalcitres contra os aguilhões. Só mais uma frasezinha, mas que dá reflexão para uma vida. Os aguilhões, gente, são aqueles instrumentos com que se cutuca os animais, para os animais seguirem em frente. Então, o próprio Emmanuel vai analisar lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que Deus, nosso Pai, através de Jesus, nosso Senhor, permite os aguilhões na nossa existência, que é para nos impulsionar para frente. Então, existe aguilhão na riqueza e na pobreza, ou na pobreza, existe aguilhão na fartura ou na faltura, existe aguilhão na beleza, existe aguilhão na falta de beleza, enfim. Todas as circunstâncias da encarnação, que quem dá a circunstância é Deus, são os aguilhões que o Senhor Jesus utiliza para nos impulsionar à evolução. Tudo que aconteceu com o Saulo até aquele momento, gente, eram chamados de Jesus para ele dirigir
a energia dele para o lado certo. Tudo. Então Jesus fala para ele, não recalcitres, não vá contra os fatos e as situações que te trouxeram até mim, não é? Não se preocupe com isso. Isso tudo foi a forma com que eu consegui te trazer para o caminho certo, para você chegar até aqui. Não é? Então, é importante nós refletirmos, gente, que as situações da existência são chamados de Jesus. E quando chegam até nós, que a gente não recalcitre contra eles, que a gente não se revolte contra eles, que a gente não fique achando que nós somos vítimas indefesas de certas situações, porque nós estamos apenas recebendo os aguilhões de Deus, cujo objetivo maior é fazer com que a gente evolua e cresça para a vida verdadeira, para a espiritualidade que nos aguarda. Um grande abraço para vocês, fica aí mais essa frase de Jesus, não é? A terceira frase no encontro com Saulo. Amanhã nós retornamos com a quarta e última frase de Jesus, não é? Na leitura do livro Paulo Estevam, a nossa dica de leitura da semana para todos os nossos amigos que quiserem aí fazer uma experiência de imersão. Hoje em dia se fala muito disso, né? Tem as experiências imersivas nas exposições dos pintores, dos escultores, que é muito bacana, né? A pessoa entra ali e vê a obra, já é um museu em 3 dimensões, não é? E a gente lê Paulo Estevam é fazer uma imersão no mundo do cristianismo primitivo, que não era um mundo dourado não, viu gente? Era um mundo de sofrimento, de dificuldade, porque para a pessoa ser cristã, ela tinha que ter muita coragem, mas é um mundo também que nos incentiva a aceitar a vontade de Jesus em nossas pequeninas vidas. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.